professor da nossa casa, da UENF, Manuel Vasques. Ele é zootecnista, graduado pela Universidade Federal de Viçosa, onde também realizou seu doutorado. Foi consultor em projetos agrícolas e professor da Empresa de Pesquisas Agropecuárias de Minas Gerais, EPAMIG. Atualmente é professor de agricultura na Universidade Estadual do Norte Fluminense, e os principais interesses de pesquisa são nutrição e manejo reprodutivo de peixes dulcícolas, com ênfase nos peixes de corte e também nos de interesses ornamentais também de interesses ornamental, sendo nativos e exóticos. Uma boa noite e seja bem-vindo, professor. Bom, boa noite, Guilherme. Boa noite a todos. Vamos tentar falar um pouquinho, né, sobre perspectivas da aquicultura. Colocar aqui no compartilhamento de tela. Agradeço a organização pelo convite. Assim que começar a compartilhar, a gente... É estranho, coloquei para compartilhar e não foi? Não apareceu aqui, não. Está com delay, e grande. Tá com delay dos grandes mesmo. Nossa. Ué, deixa eu voltar, tá aconteceu algum problema aqui. Agora foi. Agora foi. Está aparecendo aqui para gente. Tá com um delay grande, mas vamos lá. Bom, tentar falar um pouquinho sobre aquicultura no Brasil, né? Para onde estamos caminhando. Esse aí caminhando na praia não sou eu. Ele é um pouquinho mais velho e um pouquinho mais magro do que eu, né? Então não sou eu, mas é uma cena bonita, uma pessoa olhando para o mar. Esse olhar para o mar é interessante quando a gente fala em aquicultura no Brasil, né? Porque o mar é algo que a gente ainda explora muito pouco no nosso país e que tem uma participação grande. Mas escolhi uma foto de ensolarado para falar das coisas boas e botei uma versão alternativa, cinza, uma praia mais suja, não é sujeira, né, porque é material orgânico natural, mas tem um caboclo aqui cabisbaixo, né, porque também existem algumas coisas no nosso horizonte da agricultura que nos preocupam, né. Vamos tentar falar um pouco das duas vertentes e principalmente tentar ser breve, né, para que a gente possa bater um papo no final. Já vou começar protestando, porque eu aceitei o convite, aceitei o tema, mas depois que eu aceitei o tema, esse negócio de fazer previsão é um troço que não dá certo, né? Tanto é que existem uns golpes baseados em previsão, que para quem gosta de matemática, de cálculo de probabilidade, é fácil entender que você quer enganar alguém fazendo previsões, você faz previsões antagônicas e passa essas previsões para alguns grupos, né? E aí para um grupo você acerta, para outro você erra, né? Então vamos ver se a gente acerta alguma previsão e lembrando que historicamente, né, muitas previsões, bom, esse cidadão aí, não sei se vocês conhecem, né, Nostradamus, nasceu um pouquinho depois que o Brasil foi descoberto, né? Nostradamus é de 1503. Nostradamus fez 942 quadras, né? Curiosamente, 941 com rima e uma sem rima, né? Eu acho que quando ele chegou
Na última, ele perdeu a criatividade, esqueceu de fazer a rima. Mas, com 942 previsões, você tem que acertar algumas, óbvio. A gente não vai fazer tantas previsões. Esse filme é do meu ano de nascimento, vocês são muito novos, vocês não devem ter assistido, mas quem é viciado em cinema já ouviu falar, um filme do Stanley Kubrick, que é o 2001, Uma Odisseia no Espaço, né? Esse filme é de 68 e projeta 2001, ou seja, um horizonte de 33 anos, né? 33 é um número simbólico aí para quem é católico, cristão ou da maçonaria, entende o simbolismo do número 33, e ele sugeriu então um futuro não muito distante, né? E o mote desse filme é que a inteligência artificial ela se rebela de certa forma contra os homens, né? Em 2001, a gente está em 2021, a gente ainda não viu isso, mas se a gente olhar as notícias bastante recentes, né, os drones que são baseados em inteligência artificial e que atiram e detectam alvos e tomam decisão de atirar sem controle humano, já começaram a atacar algumas pessoas em alguns locais. Opa, a inteligência artificial errou por 20 anos, né? Mas acertou mais ou menos na previsão. Apesar de vocês não devem ter visto esse filme, que é de 85, né? O De Volta para o Futuro, mas o De Volta para o Futuro 2 é interessante, né? Porque é o contrário, ele vai para o futuro e volta para o passado. E ele vai para 2015, né? E esse filme é de 85, então ele anda ali 30 anos também, 3 décadas. E eu fiz um levantamento aqui para vocês, para a gente ver o que eles acertaram, o que eles erraram. Muito da área de tecnologia, né? Falaram que iam ter filmes em 3D, né? Tem uma hora que sai um tubarão da tela e assusta o personagem principal, acertaram. Os tablets, videochamada por TV, também já existem. Portas com leitura de impressão digital, estava tudo no filme. Os óculos multiuso, né? Que são esses óculos que a gente usa para realidade aumentada. Jogos sem controle, aonde que eles erraram? Mas erraram por pouco, tá? Skate voador, já tem uns drones aí que estão muito próximos disso. Mini scooter flutuante, a Embraer está fazendo um carro voador, então também está próximo. Drone que passeia com cachorro e faz reportagem, essa acho que vai demorar mais um pouquinho. Indutor de sono, tênis ajustável, carro voador com combustível caseiro. Bom, então quando a gente vai projetando o futuro, tem muita fantasia. Quando a gente olha o passado, a gente vê que no passado as pessoas também não só projetavam, mas imaginavam um mundo com muitas fantasias, e às vezes essas coisas, como no filme, né, que quase meio a meio ali acertaram, né, essas coisas acabam se agrupando. Né? Aqui a gente vê um sátiro, né, metade homem, metade bode. Eu estou mais parecido com esse centauro aqui, né? Esse centauro deve ter tomado muitas cervejas para chegar nesse ponto. E essa fantasia, né, que é uma fantasia dos animais transgênicos, ah, o muito famoso é a sereia, né, metade mulher, metade peixe, curiosamente baseada nesse animal aqui, né, no manati, né, não é tão parecido, né, mas para alguém que está à mesa e sem ver ninguém numa caravela, isso de longe parece uma pessoa. Esses animais transgênicos, é óbvio que eles não só faziam parte do imaginário, né? Alguns animais, inclusive, quando foram descobertos como o gnu, as pessoas achavam que eram montagens, né? Não eram partes de animais, né? Eram seres que fraudados, né? Havia um conhecimento ainda pequeno, e ao mesmo tempo a população conhecia os animais transgênicos poligênicos, né? Como o burro, né? Que é originário de uma égua e um jumento, é um animal poligênico. Mas isso que era fantasia e era algo muito rudimentar, na aquicultura, mais recentemente, na ciência como um todo, a gente está vendo uma certa invasão desses transgênicos. Né?
talvez um dos primeiros que a gente lembre, né, é a soja resistente a glifosato, tolerante a glifosato, com um gene do agrobacterium. Na parte dos peixes, isso ocorre desde 85, né? Existe linhagens de Carassius auratus, do japonês, que produzem hormônio de crescimento humano. Foi feito um ensaio também focando a aquicultura bastante interessante com salmão. Existe um salmão transgênico que as pessoas às vezes até se confundem, falam que ele cresce mais do que o salmão comum, mas na verdade não é exatamente isso. É que ele tem uma tolerância maior a temperaturas baixas, então ele tem um crescimento em temperaturas baixas similar ao que ele teria em temperaturas mais altas, né? Então, quando esfria muito, ele continua tendo uma alta velocidade de crescimento que não ocorre no salmão comum. No final, realmente, ele cresce mais. Como a gente vê aqui, num primeiro plano, um salmão é um salmão comum, da mesma idade de um salmão transgênico. E isso caminhou muito também, essa questão da transgenia em aquicultura, em peixes, em demonstração da técnica, e, de certa forma, isso teve um impacto nos ornamentais, né? Então, peixes que brilham no escuro são bastante comuns, a gente viu ali os paulistinhas, aqui a carabandeira, né? O paulistinha com um gene de coral, a carabandeira com um gene de água-viva. Existem diversas espécies hoje, com várias cores novas, né? E isso é uma tendência que a gente ainda vê de avanço nessa técnica. Então, a gente tem visto que vem aumentando o número de espécies que participam desses processos de transgenia. Então, o número de peixes ornamentais transgênicos ele tende a crescer nos próximos anos e disputar o mercado com os peixes coloridos artificialmente, que são muito comuns na Ásia, como esses animais que a gente está vendo aqui, e, de certa forma, com os peixes que são coloridos naturalmente. Quando a gente fala em futuro, principalmente quando a gente faz uma projeção com a área de ornamentais, a gente tem que ter muito cuidado, porque nos ornamentais o futuro não é algo linear, cartesiano, né? O futuro ele não vai andando numa única estrada. Na verdade, as pessoas vão enjoando, né, dos animais, eles vão se tornando comuns e vão querendo novidades. E às vezes, e aí a frase vai ficar estranha, mas é isso mesmo, às vezes o novo para aquele grupo é algo velho, né? Então algo é reciclado, como acontece na moda de roupa, por exemplo, né? Então você tem uma reciclagem de conceitos, as pessoas estão enjoadas de determinado padrão e elas começam a achar bonito um outro padrão. Esse outro padrão, às vezes, foi mais comum no passado, às vezes é um padrão novo, né? Então, isso tem uma variação bastante grande. Por exemplo, em peixes ornamentais, né, esses são guppies, mas nos betas, por exemplo, até poucos anos atrás, os monocromáticos, todo azul, todo vermelho, eram animais muito valorizados. Agora são os policromáticos, animais extremamente coloridos. Só que, ao mesmo tempo, já começa a ter um grupo de clientes, de aquaristas, que começam a valorizar mais os monocromáticos, porque eles começam a ficar mais raros, né? Agora é tudo policromático, então as pessoas já estão com saudade ou os que nunca conheceram um animal todo azul, acham que é bonito ser todo colorido, mas se fosse todo azul, opa, o todo azul já existiu. Então, o futuro ele não está só à frente quando a gente fala em ornamentais, ele pode estar no passado também. Ainda nos transgênicos, e essa imagem é bastante interessante, porque houve um caminhamento muito grande, e isso me parece que vai continuar nas próximas décadas, na utilização da transgenia, não para produzir
peixes para consumo direto, tanto ornamental como corte, mas sim para produzir biofármacos, né? Então, esse tem sido um caminho que me parece um caminho bem pavimentado e que vai perdurar por bastante tempo nessa área de transgênicos. Então, aqui, por exemplo, um animal da aquagênia, uma tilápia, né, e ela tem um fator, o fator 7, de coagulação sanguínea humana, né, sendo produzido no fígado desses animais. Então, esses biofármacos, eles estão aumentando bastante, né, a produção deles, e a aquicultura ela deve ter um papel bastante relevante nessa produção de biofármaco nos próximos anos. Óbvio que quando a gente fala em bastante relevante, ninguém imagina que 5, 10% dos produtores de peixes vão migrar para essa área. Se vocês fizerem um paralelo, por exemplo, com a avicultura no Brasil, vocês sabem que a avicultura no Brasil ela é bastante grande, né? Tem uma pujança, e, ao mesmo tempo, existe a produção de ovos para confecção de vacinas. E você deve ter no Brasil aí meia dúzia, 10 produtores que fazem essa produção de ovos, porque é uma situação bastante específica, tem um controle muito grande, e, ao mesmo tempo, não há a necessidade de uma produção de biomassa tão grande quanto para a alimentação humana. Mas a gente percebe que houve esse caminhar e esse tipo de situação ainda não chegou no Brasil. Então, os produtores brasileiros hoje, mais tecnificados, eles começam a ver essas possibilidades como bons negócios para o futuro, entrar no mercado de produção de biofármacos. Bom, então hoje nós temos nesse campo da transgenia, nós temos aproximadamente 50 espécies de peixe, com algumas espécies têm mais de um gene, né? Não a mesma linhagem, né? Mas tem mais de um gene. Então são aproximadamente 400 combinações. E dentro da área propriamente de uso da aquicultura, existem alguns trabalhos também que têm avançado bastante e que eu acho que em breve eles vão ser uma realidade no Brasil. Por exemplo, a resistência a baixas temperaturas. Isso é uma situação bastante importante no Brasil, né? Porque nós não temos um país tão homogêneo assim, né? A gente fala, aliás, hoje especificamente está difícil falar que o Brasil é um país de clima quente, né? Hoje está muito frio. Mas essa resistência a baixas temperaturas, ela é muito importante, mesmo quando a gente fala no centro-oeste. Você tem locais quentes com uma temperatura muito boa para cultivo, né? Temperaturas ali por volta dos 28 graus, mas você tem 2 semanas, 3 semanas de temperaturas baixas, onde você tem uma mortalidade grande. Você tem uma região muito propícia à aquicultura, que é o sul do Brasil, com temperaturas ruins para a maioria das espécies aí em mais de 4 meses do ano. Então, peixes com resistência a baixa temperatura são animais interessantes para o desenvolvimento da aquicultura. Outra questão são os processos de esterilização também, né? O uso da transgenia ligado a esses processos de esterilização também é um avanço para o cultivo monossexo em situação que a gente não precise utilizar hormônios, que é uma das críticas hoje. Aí vem aquele quadro cinza, né? A, a tilapicultura no Brasil, ela hoje é baseada no uso de hormônios para inversão sexual. E apesar de ser quase 100% certo de que eles não levam a problemas quando você consome a carne, porque eles são diluídos durante o crescimento do peixe, uma parte da população não quer comer o peixe que é produzido dessa forma. Então, outros canais para que a gente leve a esterilização e faça outras formas de cultivo monossexo ou outras formas de cultivo que não impliquem em reprodução são avanços importantes que a gente vai ver na aquicultura brasileira nos próximos anos. Os indicadores de poluição também, mas aí já foge um pouco da aquicultura. Aumento na capacidade digestiva, digestória, na verdade.
Animais também com alterações no seu comportamento imune, isso também é muito interessante, né? Aumentar a capacidade imune de algumas espécies, principalmente das principais espécies que nós cultivamos, a produção de biofármacos, que a gente já comentou, e os ornamentais, né? Então, ainda também é outra linha que os transgênicos vão ter uma, uma longa vida, pelo menos nesse futuro mais próximo. E aqui essa foto é um desafio, né? Porque eu brinco muito com o pessoal, eu espero que o pessoal da agronomia faça um transgênico interessante, né? Faça um abacaxi com casca de banana para facilitar a nossa vida. Então, a gente fica brincando, mas uma parte ainda do que se produz de transgênicos ainda não mostrou assim o seu valor, o seu potencial. Ainda é um pouco da demonstração da técnica de produção e não que o produto é extremamente viável, né? Bom, aqui só uma lembrança, né, que é muito difícil falar de aquicultura, né, porque a gente tem que falar do confronto com a pesca, da ranicultura, da ostreicultura, piscicultura, são muitas vertentes, então a gente vai tentar falar só uns pedacinhos aqui. Esse é um mapa noturno do Brasil e é interessante a gente observar, eu sei que vocês todos sabem disso, mas nós somos um país voltado para o leste, né, voltado para o Oceano Atlântico, não só é o oceano com que nós fazemos fronteira, mas quase toda a nossa população está aqui a menos de 300 quilômetros do mar, né? Então nós somos um país com uma população empurrada em direção à costa. Para quem não está reconhecendo, essa dupla aqui é Brasília e Goiânia, aqui Belo Horizonte, Vitória, Rio de Janeiro, São Paulo, ou seja, aonde está mais claro, né, os hotspots, né, onde tem mais população. E quando a gente olha os nossos hermanos da América, dos outros países da América do Sul, também a população está muito concentrada na costa. Por que a gente faz esse comentário? Nós temos uma área muito grande no centro do Brasil, nem tanto na região amazônica, mas principalmente no Brasil central, que é uma área pouco habitada e é uma área que é um vazio demográfico. Nos últimos anos, a aquicultura cresceu muito nessa região. Né? Uma região com solos de boa qualidade, relativamente planos, um bom valor adequado para uma aquicultura em larga escala, tanques grandes. Você vai no Mato Grosso, tanques de 4 hectares, 5 hectares, então você consegue fazer grandes áreas alagadas. Entretanto, os nossos problemas com os nossos modais de transporte, os problemas com frete, fazem que, apesar de ser mais caro você produzir próximo dos grandes centros, você acaba economizando com o transporte. Além disso, existe uma corrente que já é mais forte na Europa, ainda não chegou muito no Brasil, mas vai chegar nos próximos anos, que é a questão de você valorizar os produtos regionais em função das suas especificidades. Não só porque, às vezes, eles têm características organolépticas que os tornam melhores ou os tornam apenas diferentes, mas também porque eles são produzidos por pessoas que são da sua comunidade, né? Na Europa, eles falam muito também num outro conceito chamado quilômetro zero. O quilômetro zero também está muito preocupado com a questão da pegada de carbono, porque às vezes você produz, faz vamos falar um filé de peixe, por exemplo, com uma forma ecologicamente correta, socialmente justa, mas no frete você tem um caminhão, né? Nossos modais de transporte, a maior parte são rodoviários, nosso modal principal é o rodoviário, e você tem ali uma liberação de carbono muito grande. Às vezes esse peixe está vindo de 600 quilômetros, 800 quilômetros. Por exemplo, aqui em Campos dos Goytacazes, onde está o ENF, a tilápia
que é vendida na feira, a tilápia que é vendida inteira, eu não estou falando do filé, a tilápia que é vendida inteira vem do oeste do Paraná. Ela anda mais de 1.000 quilômetros para chegar aqui. Então, mesmo que ela seja produzida com baixo carbono, ela liberou muito carbono para chegar até aqui. Então, num futuro próximo, essas áreas mais densamente povoadas, elas vão se tornar também bolsões de produção aquícola. Só que aí a gente vai ter uma situação em que vai ser mais interessante a gente trabalhar com uma piscicultura intensiva ou uma aquicultura, não necessariamente uma piscicultura, mas uma aquicultura intensiva com recirculação de água, com a mínima utilização de espaço e o máximo de produção sem utilização de químicos. Então, esse vai ser o foco dos próximos anos. A gente vai ver a piscicultura, principalmente, que migrou para a área central do Brasil, voltar a se aproximar. A gente já está vendo isso nas capitais do Nordeste, os bolsões de aquicultura surgindo no entorno das capitais. Bom, de uma forma geral, um dos avanços, né, que não é uma coisa, na verdade, recente, né, é algo que já se sabe há bastante tempo, e é interessante, até vou abrir um parênteses aqui, é difícil a gente fazer projeção de futuro, porque uma parte dessas projeções é basicamente usar a tecnologia que já existe, porque a gente está num país muito heterogêneo. Tem pessoas produzindo peixes com diversos modos diferentes, diversos sistemas de cultivos, modelos de cultivo, da mesma forma na ranicultura, na mitilicultura, na ostreicultura. Então, quando a gente fala em avanço, é avanço baseado em qual sistema, né? Mas, de uma forma geral, as questões ligadas à sanidade dos animais, elas acabam sendo mais homogêneas, apesar de que nos cultivos adensados os problemas sanitários eles são mais frequentes, mas nos cultivos de baixa densidade a gente também acaba tendo muitos prejuízos. Então, uma das coisas que deve começar a ser mais frequente no Brasil é a vacinação de animais, principalmente peixes. Peixes e rãs, num primeiro momento, mas peixes, principalmente os animais criados em tanque-rede. Para animais criados em tanque-redes, hoje isso já é uma realidade. Uma parte dos produtores já detecta que vacinar significa reduzir perdas e, com isso, ter mais capital no final do processo produtivo. E é interessante que mesmo os produtores que têm animais em menor densidade, eles já começam a fazer as contas e perceber que a vacinação ela pode ser realmente necessária. Porque para você perceber também a necessidade de vacinar, e aí vem uma outra questão da heterogeneidade do Brasil, né, é a questão da gestão, né, da escrituração zootécnica, de uma boa gestão da aquicultura, da piscicultura, da fatia que você operar dentro da aquicultura. E isso não é muito comum ainda. Uma grande parte da aquicultura brasileira é feita com um sistema de gestão bastante precário, né? E com um sistema precário, você até percebe, óbvio, que você teve perdas de animais. Eu coloquei 10.000 animais, eu tirei 7.000 animais, 3.000 animais morreram. Uma conta muito simples. Mas morreram por quê? Ou morreram de quê? Bom, sem gestão é difícil, sem avaliação dos animais que vieram a óbito, sem controle de qualidade de água para saber se houve um problema de qualidade de água, ou se houve a entrada de uma bactéria no sistema, é bastante difícil você chegar a essa conclusão. Mas, como eles percebem que os produtores em tanque-redes têm uma redução de mortalidade muito significativa quando vacinam, os produtores em tanques escavados começam a ver que a vacinação é um meio para aumentar a sobrevivência. E
não sei se vocês repararam, né, mas uma pistola automática em que você vai vacinar vários animais ao mesmo tempo. Não chega a ser uma automação total, como a gente vê em outros países, né, em que os peixes passam por uma canaleta e vão sendo vacinados automaticamente por um robô, mas já é um processo mais rápido. Esses processos que visam economizar mão de obra, eles também vão ser uma tônica nos próximos anos no Brasil. Então, a gente está percebendo um avanço na utilização de equipamentos como esses que a gente está vendo de alimentação automática, né, os comedouros automáticos, esses aqui com painéis solares. Então, você consegue fazer com que esse peixe que está no tanque-rede coma 4, 5, 6 vezes, ou a quantidade de vezes que você projetar, sem a necessidade de que um operador vá até esses tanques alimentar. E para quem já trabalhou com tanque-rede, fazer, levar a ração, ir até cada tanque, colocar a dose necessária para cada tanque é um processo complicado, porque essa pessoa geralmente está numa pequena embarcação. Também o que a gente deve ver nos próximos anos no Brasil é o aumento no volume das unidades de tanque-rede, ou seja, o aumento dos tanques. Há pouco tempo, até perto da idade de vocês, é até engraçado falar isso, mas ali, 94, 98, a gente via muito tanque de 1 metro cúbico, 2 metros cúbicos, esses que a gente está vendo na foto são de 8 metros cúbicos, tanques improvisados, materiais mais comuns sendo utilizados, com baixa durabilidade, e já houve um caminhamento para tanques mais padronizados, de alta durabilidade, com principalmente boa resistência dos flutuadores à radiação ultravioleta. Então, esse processo de modernização ele vai caminhando na direção de tanques maiores e sistemas mais produtivos. Também no processo de mecanização, né, visando inclusive uma melhor ergonomia, uma melhor condição de trabalho para os operadores, a utilização das bombas de sucção para despesca também, elas devem estar se tornando realidade no Brasil nos próximos anos. Bom, falando um pouquinho de uma outra cadeia, né, a cadeia da, da mitilicultura, não só mitilicultura, né, criação de mexilhões, a ostreicultura, ela, de certa forma, caminha um pouco no mesmo sentido do que a gente acabou de falar para os tanques-redes, né, na questão da ergonomia. Quem já levantou uma corda de mexilhões após um cultivo de 8 meses, 10 meses, sabe que ela é extremamente pesada, é desgastante, a posição da pessoa no barco é muito ruim, e hoje em dia você já tem uma série de equipamentos para a colheita mecanizada. A colheita mecanizada ela implica num sistema de cultivo um pouco diferente do sistema tradicional, mas ele não é tão diferente dos nossos longlines tradicionais, não é um grande problema fazer essa migração. E essa colheita mecanizada, ela provavelmente vai se tornar o modelo predominante, um modelo hegemônico nos próximos 10, 15 anos. Tá para chegar um empreendimento grande de produção de ostras e mexilhões aqui na região de Cabo Frio, de uma empresa espanhola, totalmente mecanizado. Ninguém mais pensa em empreendimentos que não sejam mecanizados. Só que a gente tem muito nessa maricultura, nessa produção de moluscos, bivalves, a gente tem muito a figura também do produtor, do pequeno produtor, do pescador que nas horas vagas é produtor, e aí a gente faz nessas situações, né, para comunitários, a gente propõe até utilização de processos mais simples, estruturas mais simples, a mecanização implica em custo, mas à medida que mesmo esses comunitários eles vão querendo crescer na produção, a mecanização ela vai se tornar preponderante nos próximos anos.
Também, né, a gente precisa, né, crescer a produção de sementes no Brasil, né? Eu acho que esse é um caminho muito interessante para quem está entrando na área no momento. A boa parte da produção de ostras e mexilhões no Brasil é feita com coleta natural de sementes, mas a atividade vem crescendo, a demanda por sementes, a gente chama a forma jovem de semente, a demanda por semente é muito grande e não tem mais como você ter regularidade de oferta contando apenas com a produção natural. Então, o crescimento do número de laboratórios de reprodução de ostras e mexilhões também é algo que a gente vai ver em breve. Em toda a aquicultura brasileira, a gente fala muito dos animais nativos, que não são muito explorados, e dos animais exóticos, que a gente ainda não trouxe. Né? Um desses animais exóticos, ou uma dessas culturas que ainda não chegou no Brasil, mas eu vejo que já existem alguns ensaios, e ela deve aparecer nos próximos anos, é o cultivo de abalone. Né? Então, a produção de bivalves indo para o ramo da ornamentação. Não ornamentais vivos, né, como no caso dos peixes, mas a produção de joias, aqui um cultivo de abalone. No caso das rãs, ainda me parece que é a cadeia que vai ter mais dificuldade de crescimento nos próximos anos. A ranicultura hoje ela sofre um processo de estagnação porque ela não consegue encontrar uma forma de cultivo que torne o produto com custo adequado para o que o mercado se propõe a pagar. E, basicamente, o problema é ração. Então, a gente ainda deve ter um avanço nas pesquisas, mas ainda não projeta um grande avanço para a cadeia nos próximos anos. E as nossas rãs nativas, né, que têm um potencial grande, são muito interessantes, mas também ainda não se tornaram realidade. Só que eu coloquei, apesar disso aqui, porque os esforços de pesquisa eles estão caindo no Brasil. Né? Quem assistiu à palestra do Felipe há poucos dias na SAIS percebe que o número de pesquisadores ele não cresceu, ele na verdade diminuiu. E é um mercado interessante, não para a produção, né, mas para a pesquisa, é uma área que o Brasil está se tornando carente e já teve uma liderança mais significativa. Da mesma forma, a carcinicultura ela é uma atividade que cresceu muito no Brasil e hoje, na minha percepção, ela conseguiu chegar num patamar tecnológico, né? Nós temos uma capacidade produtiva muito boa, indicadores muito bons, mas a carcinicultura hoje ela esbarra numa questão ligada à legislação ambiental. Então, a carcinocultura ela é uma atividade que a gente vai ver nos próximos anos migrar para uma carcinicultura cada vez mais intensiva para afastar os tanques dos manguezais, que são os principais locais de cultivo, principalmente na região Nordeste. E, ao mesmo tempo, a gente vai ver um aumento grande da criação consorciada de peixes e camarões. Coloquei aqui um camarão ornamental, só para lembrar, que é uma outra atividade que cresce bastante no Brasil. Bom, nos peixes, nós temos uma situação interessante. Né? Começaram os trabalhos com melhoramento genético do tambaqui. Então, essa espécie, o tambaqui, que é um peixe que consome pouca proteína ou tem uma necessidade relativamente baixa de proteína, esse animal ele deve ganhar mercado no Brasil. Ele é um animal bastante valorizado no Norte e Nordeste, e como você passa a ter animais melhorados geneticamente, com uma consanguinidade mais baixa, que era o grande problema dessa espécie, você vai ter agora uma espécie que possa competir ou estar próxima de competir com a tilápia na produção de uma carne de peixe relativamente barata. E do outra ponta do mercado, a gente está vendo um crescimento muito grande
dos empreendimentos com pirarucu, que vai se tornar o nosso peixe nobre da aquicultura, pelo menos da aquicultura de água doce. No caso do pirarucu, ainda há necessidade de desenvolver protocolos de reprodução, principalmente protocolos de indução, para que seja mais fácil fazer a reprodução desses animais. Então, a gente vai ver nos próximos anos a utilização de pellets impregnados de hormônio, colocados de forma subcutânea nesses animais, para que a gente possa antecipar a reprodução e ter uma reprodução mais controlada. Coloquei só para lembrar também outras espécies, o próprio lambari é uma espécie que passou por um desenvolvimento da tecnologia de abate e agora começa a ganhar mercado. Então, às vezes, o que faz uma espécie crescer na aquicultura não é a aquicultura em si, né, mas o nosso pós-colheita. E o nosso carro-chefe, né, nos próximos anos, vai continuar sendo a tilápia, apesar de que, como eu falei, a competição com o tambaqui tende a ser interessante e o tambaqui ganhar espaço. Sempre lembrando que a tilápia já teve suas fases, já foi a salvação do Brasil, já foi um peixe maldito ali na década de 90, voltou a ser o principal peixe. Hoje somos exportadores de tilápia, né? Somos um dos principais produtores de tilápia do mundo. A tilápia é o grande peixe produzido no Brasil, mas a gente tem uma fauna muito interessante para ser explorada. E graças à tilápia, a gente percebe que esse aumento na tilapicultura está fazendo com que haja interesse em melhoramento de tilápia no Brasil. O Brasil se notabilizava por importar matrizes de tilápia. E agora já começam trabalhos de melhoramento dessa espécie. E a gente sempre aposta que algum peixe nativo vai aparecer, né? A aposta é sempre a piraíba, né? A piraíba é um bagre muito interessante, então provavelmente vão continuar os esforços, talvez a gente veja um pouco de cultivo de piraíba, como a gente viu do pintado. Há 20 anos atrás, a gente falaria que o pintado ia dominar a aquicultura. Ele ficou com uma fatia bastante estreita. As pessoas que gostam da carne, é a mesma questão da piraíba. É uma carne que tem um sabor peculiar, não é todo mundo que gosta, mas é um peixe bastante grande, então acaba despertando a atenção. E a gente não pode deixar de falar dos marinhos, né, principalmente o bijupirá, onde o grande problema é a legislação. A gente precisa de uma legislação melhor para a utilização da nossa costa para que você possa efetivamente produzir peixes marinhos offshore, né, fora do continente, e com competitividade. Então, as pesquisas já avançaram bastante, algumas outras espécies também estão sendo trabalhadas, mas a gente acha que o beiju-pirá é um peixe que vai começar a efetivamente ser produzido aí nas próximas décadas no Brasil. Aqui um exemplar. Bom, em relação a, abrindo um parênteses aqui para a nutrição, né, para as rações, eu acho que o que vai acontecer é que nós temos hoje uma certa variedade, né, de rações pequena. Temos competição, porque temos muitas fábricas, mas as fábricas fazem mais ou menos a mesma coisa, né? E nós não temos rações para reprodutores, rações para peixes de grande porte, para o próprio pirarucu. Quem cria pirarucu faz a ração na mão, faz bolinhas ou usa a ração para peixes pequenos. Então, as fábricas elas devem começar a se atentar para esse mercado, que o mercado cresceu, que não é só ração para tilápia, e para quem está nessa área, zootecnista, agrônomo, veterinário, principalmente os zootecnistas que focam mais nessa área, eu acho que a área de novos produtos para a alimentação em aquicultura devem crescer bastante. Rações floculadas, né, elas são muito importantes no aquarismo,
e são muito importantes nas fases iniciais também. Vários países usam as rações floculadas nas fases iniciais. A ração floculada tem algumas vantagens, porque na sua produção ela perde menos nutrientes. No Brasil, para a produção, elas acabam não sendo uma realidade, até por causa da baixa relação peso-volume. E lembrando, né, coloquei o alho aqui, que é o exemplo, digamos assim, dos 20 anos atrás, mas hoje estamos caminhando muito na nutracêutica. Então, os óleos essenciais, a melaneuca, o jatobá, a pimenta rosa, esses óleos essenciais, eles vão aparecer cada vez com mais frequência nas rações, na alimentação de peixes, e com isso a gente reduzir a utilização de fármacos e ter animais mais ter uma ração mais saudável para o peixe e um peixe mais saudável para a gente. Aqui, uma foto de uma reprodução de pintado. Esses processos de extrusão, eles também tendem a evoluir a utilização, como eu já falei, de implantes, né, para que a gente tenha essa reprodução mais bem controlada. A reprodução ainda é muito artesanal. E um outro caminho, né, pensando no pós-reprodução, na larvicultura, coloquei a artêmia, tilápia, estou doido, coloquei a artêmia aqui como exemplo, mas o plâncton, de modo geral, principalmente o plâncton enriquecido, ele vai ser uma tônica nos próximos anos. Ele é essencial quando a gente pensa em ornamentais marinhos, em peixes de corte marinhos, um plâncton enriquecido, principalmente com ácidos graxos poliinsaturados, ele é fundamental para a sobrevivência, mas também na produção de alevinos de peixes de água doce, um plâncton que bioencapsulou uma nanocloreps ou alguma outra alga, ou rações para plâncton também, esse essa nova tecnologia ela vai fazer com que você tenha um alevino de melhor viabilidade. Não é só uma preocupação com o custo. A cadeia produtiva já percebeu que o custo do alevino ele é relativamente pequeno dentro do custo total e você pode aumentar um pouco o custo do alevino se você garantir uma melhor viabilidade com ele. Então, a gente já caminha até para tilápia, para esses peixes, para a utilização de rações melhores para levinos, fazer uma levinagem melhor para que você tenha não só uma maior sobrevivência, mas um peixe que resista melhor ao transporte e tenha um sprint inicial de crescimento maior. E em termos de tecnologias agregadas, né, a gente percebe que, em função dessa aproximação com os grandes centros, a aquaponia ela deve ser nos próximos anos, ou nos próximos decênios, né, nos próximos conjuntos de 10 anos, ela vai ser uma técnica que a gente vai estar utilizando cada vez mais. Seja a aquaponia, a fitorremediação, qual é o foco da planta na aquicultura, vai variar. Mas a gente vai estar falando cada vez mais de utilizar esses vegetais para melhorar a qualidade da água e, com isso, conseguir produzir mais peixe, ou para melhorar a qualidade do efluente, porque também, se eu estou próximo da cidade, eu tenho que ter o maior controle do efluente para não contaminar, porque às vezes eu estou descarregando no rio que logo a seguir tem a captação de água para essa cidade. Então, é uma técnica que em breve ela vai ser incorporada à piscicultura, da mesma forma que o biofloco, que é uma técnica que nos permite um aproveitamento da água bastante grande, né, sem utilização de equipamentos tão caros quanto a recirculação, também é outra técnica que a gente vai ver se aproximar mais dos centros, né, e ganhar mais projeção. Dentro dos ornamentais, tanto coloquei aqui um peixe, um camarão, mas a gente percebe que novas espécies, né, como eu falei lá no início, há uma permuta de espécies, mas novas espécies vão sempre chamar a atenção, principalmente
como no caso desse killifish, né, espécies que estão ameaçadas de extinção. Eu acho que esse é um caminho que o produtor de ornamental ele vai seguir nos próximos anos, né? Ser visto como alguém que é depositário de um genoma de animais que estão ameaçados na natureza e que ele, então, atende o mercado sem impactar a natureza e ainda tem esses materiais para um futuro repovoamento. Uma outra coisa que é perigosa, que é um exemplo dos cascudos, que as pessoas começam a trabalhar com muitas espécies ao mesmo tempo e isso satura o mercado. Então, uma maior agregação, um associativismo de produtores, focando determinadas espécies, deixando outras em stand-by para que elas entrem no mercado num segundo momento, é muito importante. A gente tem que aprender com a indústria de automóveis. Quando eles lançam o modelo 22, já está desenhado o modelo 23, 24, 25, pode até não lançar nessa ordem, mas já tem outras opções. Eles não vão para o modelo mais bem elaborado, eles vão fazendo as etapas e, com isso, vai tornando o processo mais rentável. Aqui é a mesma coisa, a gente tem que ficar revezando essas espécies. E, de certa forma, o cultivo protegido, né, ele está se tornando a tônica, e isso faz com que crie um outro mercado que ainda não chegou, que é a venda de equipamentos, a venda de estufas para os produtores de peixes ornamentais. Bom, foge um pouco do nosso conceito tradicional de aquicultura, mas também o aquarismo é uma parte da cadeia derivada, digamos assim, da aquicultura ornamental, em que a aquicultura ou os profissionais eles acabam não se dedicando. E é um ramo que cresceu muito. Hoje o Brasil ele é um grande importador de equipamentos e a gente vê que faltam profissionais no mercado tanto para dar assessoria às lojas, para dar assessoria a quem deseja produzir equipamentos. Então, eu acho que esse é um outro ramo, não tanto para a produção, mas outro ramo de, digamos assim, de especialização que os formandos deveriam começar a olhar com mais carinho. Faltam profissionais para lidar nesse mercado. E eu não vou falar muito, porque eu entendo pouquíssimo de aquários plantados, mas eu consigo minimamente olhar uma foto dessa e ficar em dúvida se isso é real, se isso é fake, se eles pegaram uma foto de uma floresta na Nova Zelândia e colaram os peixinhos aqui no meio, mas eu sei que isso é de verdade. Isso é um aquário, a água extremamente limpa, né? O peixe parece estar flutuando, um paisagismo muito interessante e tem um profissional por trás para fazer isso funcionar. Não só um profissional de paisagismo, mas um profissional para manter esse sistema biológico muito bem equilibrado